Fala galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as aves. Vem comigo! Pessoal, hoje a gente conhece cerca de 9.000 espécies de aves. Bom, e elas são animais especialmente adaptados para o voo. São diversas as características que as aves possuem para que elas consigam ter eficiência no voo. Por exemplo, as aves possuem um esqueleto com ossos pneumáticos. Pessoal, ossos pneumáticos são ossos que por dentro ele é cheio de furinhos, é cheio de ar. Então faz com que esse esqueleto inteiro da ave fique mais leve, porque os ossos são furadinhos, cheios de ar por dentro, são ossos pneumáticos. Muito legal, né? Bom, outra característica que favorece o voo, lógico, são as asas, né? São elas que fazem de fato o mecanismo aí para que o voo aconteça. Além disso, as aves possuem uma estrutura óssea chamada quilha, que é como se fosse uma pontinha do osso externo. Que osso é esse? O osso que fica entre as costelinhas da ave, tá? Igual a gente também tem o osso aqui entre as nossas costelas, ele é chamado osso externo, tá? Esse osso nas aves voadoras possui uma ponta, como se fosse realmente uma protuberância, né? Então é chamada de quilha, para deixar o corpinho da ave com um formato mais aerodinâmico. E existem também, né, gente, algumas aves que não voam. E no caso dessas aves, esse osso externo, ele vai ser achatado mesmo, tá? Ele não vai ter essa quilha. Outra característica interessante é que as aves não possuem dentes, elas possuem bico. E por isso fica também mais leve para voar, tá? Dentes seriam muito pesados, então elas têm a estrutura do bico. E aí, pessoal, de acordo com isso que eu acabei de falar, de que a gente tem grande maioria das aves que voam e algumas que não, nós vamos subdividir as aves em dois grupos, as ratitas e as carinatas. As chamadas de ratitas são as aves que não voam, então elas vão ter o osso externo, que a gente acabou de falar, achatado. Já as aves carinatas são as que voam e tem todas essas adaptações que a gente está falando, inclusive o osso externo com o formato de quilha, beleza? Gente, outra característica super interessante das aves são as penas. Então elas têm na cobertura superior, né, depois da pele delas, da epiderme, elas têm penas aderidas a essa epiderme. Gente, as penas são estruturas mortas formadas de queratina, bem parecido com o nosso cabelo, por exemplo, tá? Bom, pessoal, as penas então favorecem o voo porque elas trazem leveza, mas ao mesmo tempo elas são extremamente resistentes. Então é uma mescla de resistência com leveza. Bom, e além disso, as penas têm outras funções também, como por exemplo, elas protegem o corpo da ave e seguram o calor, elas retêm o calor corporal, elas fazem com que não haja uma perda excessiva do calor do corpo da ave. Além disso, elas podem funcionar como camuflagem e também como, em alguns casos de algumas aves, as penas servem para o acasalamento, para chamar a atenção da fêmea, como por exemplo o pavão, certo? Então as penas fazem essa função também de comunicação entre as aves e nesse comportamento de corte que a gente fala, né? Quando os machos estão atraindo as fêmeas através de suas penas, que é o caso aí que a gente conhece bastante do pavão. Pessoal, e não existe só um tipo de pena não, a gente tem vários tipos de penas em todas as aves e a gente denomina elas de formas diferentes. Por exemplo, nós temos um tipo de pena chamado tequitriz. A tequitriz é uma pena pequena e normalmente é ela que reveste o corpo da ave. Embaixo dessa tequitriz, uma camada mais profunda, a gente tem o que a gente chama de penugem, que são penas mais como se fossem plumas, né? Elas são mais fofinhas e elas que fazem de fato essa camada de retenção de calor. Então é uma camada de isolamento térmico.
Já as penas da cauda das aves e das asas precisam ser mais resistentes, porque elas estão justamente nas partes anatômicas da ave que estão lidando de fato com o mecanismo do voo. Então a cauda e as asas precisam ter penas resistentes. No caso das penas da cauda são as rectrizes e as penas das asas são as remiges. Pessoal, as aves têm também uma glândula muito importante chamada de glândula uropigiana, que é uma glândula que elas têm perto da cauda que libera uma secreção oleosa. Então, você já deve ter visto em algum parque, em algum lago, um patinho na lagoa se mexendo, olhando com a cabeça para trás, mexendo na cauda, bicando a própria cauda, né? O que esse patinho tá fazendo? Ele tá apertando a glândula uropigiana que fica perto da cauda, fazendo com que saia essa secreção oleosa e depois ele espalha com o bico por todas as suas penas. É uma forma que as aves têm de ficarem impermeáveis, então elas não ficam encharcadas se elas estiverem em ambientes úmidos ou se elas tomarem um pouco de chuva, por exemplo, né? Então é um mecanismo muito interessante que também serve para isolamento térmico delas. Bom, pessoal, as aves possuem bicos, como a gente falou no comecinho do vídeo, e esses bicos são variados, eles têm diversos formatos, eles têm resistências diferentes de acordo com a espécie e com o alimento que essa espécie consome. Então, se for uma ave que come frutos e coisas fáceis de mastigar, ela não vai precisar ter um bico tão grande e tão resistente. Mas se for uma ave que come sementes duras, ela precisa ter um bico muito forte para quebrar essa semente. Então, os bicos variados das aves têm relação justamente com a sua alimentação. As aves também possuem o que nós chamamos de cloaca. Então a cloaca a gente vê que está presente em vários grupos animais, né? Só lá nos mamíferos é que ela não vai existir mais. Então é o local onde desembocam os canais excretores e genitais. Pessoal, a gente também costuma falar que as aves possuem 3 estômagos, entre aspas, tá, gente? Na verdade, elas possuem 3 regiões de armazenamento aí digestivo, que é o papo, que de fato armazena a comida assim que ela está iniciando a sua nutrição. Depois essa comida vai passar para o proventrículo, que é um local onde o alimento recebe diversas enzimas digestivas, e depois passa para o terceiro local, que é a moela, que é um estômago mecânico mesmo. Então é um local, uma bolsinha que o alimento chega e com movimentos mecânicos ele começa a ser triturado. Beleza? Gente, uma curiosidade bem legal, as aves marinhas que vivem em regiões bem salinas possuem também o que a gente falou lá nos répteis sobre as glândulas de sal. Lembra? Eu falei que as tartarugas marinhas e alguns lagartos possuem a tal glândula de sal. Isso acontece também com algumas aves que vivem nessas regiões salinas. Então essa glândula de sal ela tem a função de equilibrar o sal no corpo desse animal. Se por acaso estiver sódio e cloro em excesso, essas glândulas vão eliminar o excesso de sais presente no corpinho dessa ave. As aves possuem circulação dupla e completa. Completa significa dizer que o sangue arterial não se mistura com o sangue venoso dentro do coraçãozinho dessa ave, beleza? Bom, as aves também possuem sexos separados, fazem fecundação interna e elas têm posição de cópula. Muitas aves possuem o que nós chamamos de dimorfismo sexual, que é quando eu consigo olhar para o animalzinho e eu já sei se ele é macho ou se ele é fêmea. O caso do pavão, que a gente já comentou hoje, é muito clássico aí de dimorfismo sexual. Eu olho para um pavão macho, eu sei que ele é o macho porque é ele que tem aquelas penas todas coloridas na cauda. E eu sei quem é o pavão fêmea quando eu olho e vejo que ela é toda cinzentinha e não tem aquele colorido na cauda. Mas também existem muitas espécies em que o dimorfismo sexual não está presente. E aí, para a gente descobrir se a ave é macho ou fêmea, só fazendo um testezinho sanguíneo, né? A gente vai descobrir isso através do sangue, do DNA, certo?
Bom, as aves também possuem respiração exclusivamente pulmonar, não esquece. Pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre as ratitas. As ratitas são as aves que não voam, então a gente já sabe que ela tem o osso externo achatado. Bom, algumas espécies conhecidas de aves ratitas que não voam: a ema, o avestruz e o kiwi, que é uma ave pequenininha que existe lá na Nova Zelândia. Então, são 3 exemplos aí de aves ratitas. E as carinatas são as aves que voam, que possuem o osso externo com o formato de quilha. Gente, nesse grupo a gente tem muitas e muitas espécies. Você pode lembrar das aves chamadas de rapina. As aves de rapina são aquelas caçadoras, como gaviões, falcões e corujas. Você pode lembrar do conhecido tucano. Você pode lembrar de todos aqueles que a gente chama de passarinho. Sabe esse nome passarinho? Esse nome é um nome popular para o termo passeriformes. São essas aves menorzinhas, né, pequenininhas, como por exemplo o sabiá, o tico-tico, o sanhaço, o bem-te-vi e muitas outras que a gente vê até no nosso dia a dia. Gente, uma ave muito legal que todo mundo adora são os pinguins. Os pinguins são aves com adaptações especiais. Então, se você reparar, um pinguinzinho não possui uma asa com o formato de asa de verdade. Essas asinhas dele são adaptadas ao formato de nadadeiras, porque os pinguins são aves que nadam muito constantemente e vivem em regiões normalmente mais frias. Mas não esquece que existe os pinguins de Magalhães. Gente, se você já olhou um pinguinzinho de perto, você deve até achar que o revestimento do corpinho dele parece quase um pelo, parece um outro tipo de coisa, mas não é. Os pinguins também possuem penas. Muitas pessoas se confundem nisso, né? Elas imaginam que não seriam penas, mas são penas sim. Inclusive, eles também fazem trocas de penas, né? Como todas as aves, eles têm períodos de troca. Então, o pinguim também tem o corpinho todo revestido de penas, mesmo sendo uma ave que vive em regiões frias, né? Ou em regiões que eles precisam nadar muito, ok? Pessoal, esse grupo das aves então é muito diverso, é muito grande. Espero que vocês tenham entendido só um pouquinho sobre ele. E se tiver alguma ave aí que você quer saber um pouquinho mais, escreve aqui pra mim nos comentários que eu falo pra você. Beleza? Manda pros seus amigos o canal, compartilha, curte e até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo.